Olá, paz para todos, sejam muito bem-vindos. Pastor Marcos Moreira, trazendo mais uma vez um resumo de sermão para vocês. Hoje o sermão 89, o paladar segundo a palavra de Deus, baseado em Jó 12, de 10 a 20. No sermão anterior, eu falei um pouco sobre a história de Jó, da luta que ele teve na situação que ele enfrentou e que eu certamente gosto muito do livro. Ele é muito interessante. Interessante até por causa desse título estranho, paladar segundo a palavra de Deus. Paladar né, tem a ver com alimento. E é verdade, tem a ver com alimento. O alimento, a gente entende alimento é aquilo que nos fortalece, que nos dá vida. Alimento é aquilo, não é, que nos dá prazer, que nós sentimos no paladar. Também o alimento, olhando pela área econômica, é um produto que o nosso país produz muito, ao ponto de exportar para outros países, que nos alimenta e também alimenta outras pessoas, é as commodities, né? E com isso traz riqueza para o nosso país e também para as pessoas que produzem os alimentos no Brasil. E isso é extremamente interessante. Então, as duas palavras, elas são fortes para a gente no sentido de que nós vamos usá-las algumas vezes. O alimento e o paladar. E assim, o que nós podemos analisar com relação a essa ideia do paladar, né? Da ideia da palavra e do paladar. Ora, nós sabemos que quando Deus nos fala, não é? Nós ouvimos ou nós lemos a palavra de Deus vem para nós com algum sentido e nós queremos ouvir, como é também o nome de um dos meus sermões, ouvir a palavra de Deus. E assim, essa comparação com o alimento é que quando você se alimenta e você percebe o sabor do alimento e ele você absorve ele, você gosta do alimento, então você tem uma alegria de ter tido o alimento em seus lábios e ele vai fortalecer o seu corpo. Assim também é a palavra de Deus. Você pode ouvir, e a comparação é essa, né? Ouvir e sentir, o sentido de ouvir, né? Ouvir aquilo que você está ouvindo e você prova o que você está ouvindo e você assimila aquilo que você está ouvindo. Assim como num alimento, você prova aquilo que você está alimentando e você assimila o alimento. E a ideia é exatamente essa: comparar o ouvir com o sentido paladar, na realidade, a palavra de Deus. Quando você se alimenta com a palavra de Deus, e as pessoas usam muito esse termo, você tem que comer a palavra de Deus, né? Estranho, né? Parece estranho. Comer papel seria isso? Claro que não é isso. Mas você se alimentar da palavra de Deus, você absorver bem a palavra de Deus, se você sentir a palavra de Deus e deixar ela adentrar dentro do seu ser e ela formatar o seu ser, ela certamente vai te fazer crescer no sentido do entender a palavra de Deus. Este é o objetivo. Quando Jó estava discutindo com Deus as coisas que estavam acontecendo com ele, e ele também discutindo com os demais colegas a situação em que ele estava, e que o texto fala sobre isso, você não ouve a palavra, você não ouve e não sabe perceber pelo que você ouve, então você, quando prova um alimento, também você não percebe que tipo de alimento é, se ele é bom ou ruim. A ideia é essa, de você olhar aquilo que está escrito na Bíblia ou aquilo que está diante de você e perceber o que é bom ou ruim e você certamente procurar aquilo que é bom. Assim como nós procuramos os bons alimentos, em cada um tem um paladar diferente para os alimentos. Nós temos que procurar aquilo que agrada ao nosso paladar. Sim, de certa forma, mas ao mesmo tempo nós somos obrigados a comer outros alimentos que não agradam ao nosso paladar, mas que fortalecem o nosso corpo. Então, é uma certa dualidade, sim e não, ao mesmo tempo. Comemos coisas gostosas, que satisfazem o nosso paladar, e algumas dessas coisas gostosas e que satisfazem o nosso paladar adentram em nosso organismo e pode nos fazer mal de alguma forma. E falando da gordura, do açúcar e do sal que trazem, né, trazem alegria ao nosso paladar, mas ao mesmo tempo nós temos que tomar cuidado para que não afete
a nossa saúde corporal. Voltando para a palavra de Deus, às vezes algumas palavras são doces, né? E nos agrada, que ótimo, mas às vezes são salgadas, salgadas demais, às vezes são mais fortes, né? Ou então algumas são meio amargas para o nosso paladar, mas também temos que nos alimentar dela para que ela fortaleça o nosso corpo. Nesse caso, a palavra fortaleça o nosso espírito e nós possamos entender bem o que é isso que Deus quer falar com a gente. O que percebemos na realidade com relação à palavra de Deus é que nós estamos nas mãos de Deus. Aqueles que entendem que Deus é Senhor e Salvador de nossas vidas e almas, nós temos Ele como nosso Salvador, então nós queremos estar com Ele, e Ele certamente quer estar conosco, e Ele nos ensina muitas coisas. Estamos na mão dele e Ele é o nosso dono. E eu quero lembrar vocês sobre aquele sermão que eu falei que eu pergunto assim, quem é o seu dono, né? E a pergunta é ousada, eu falei com vocês, dê uma olhadinha, se por acaso você não tiver assistido, dê uma olhada e dá uma consultada no meu canal, lá no canal você vai ver que tem esse sermão, e esse sermão vai te ajudar a compreender o que eu estou falando. Quando Deus é nosso dono, nós estamos bem cuidados, porque quem tem dono tem quem cuide, e quem não tem dono não tem quem cuide. Quem não é cuidado sofre, né, sofre na sociedade. Então, ter Deus como nosso dono, no sentido de que ele nos protege, nos ajuda e nos ensina muitas coisas, é importante. Isso é provado a palavra de Deus, nos alimentarmos e seguirmos o entendimento que essa palavra quer dar ao nosso coração e a nossa mente e espírito, nos fazendo guiar por bons caminhos. Aí Deus nos protege, Deus nos guia e caminhamos bem por causa disso. Esse é o sentido da palavra, a palavra segundo, né? O paladar segundo a palavra de Deus. Você sentir o paladar segundo a palavra que é de Deus. Não uma palavra comum, uma palavra que vem de Deus. Você prová-la, né? Você se alimentar com essa palavra e ela fortalecer você e te mostrar como devem ser as coisas, como Deus, o que Deus deseja do seu coração, o que Deus deseja fazer com a sua vida. Se provamos a palavra de Deus, se lemos a palavra de Deus, provamos e gostamos daquilo que estamos lendo e colocamos ela dentro do nosso organismo, nesse caso, dentro da nossa mente, né? E fortalecemos nosso espírito com esse tipo de ensinamento que vem de Deus, então nós provamos isso e nos é palatável, é bom para nós. Significa dizer que nós compreendemos o que Deus deseja de nós, ou buscamos compreender o que Ele deseja de nós, lembrando os ensinamentos de Cristo Jesus para cada um de nós, para que nós sigamos a Ele como referencial para as nossas vidas. Então, isso nos mostra o seguinte, que a Bíblia é como se fosse uma vitamina. Então, quanto mais vitamina a Bíblia você coloca dentro de você, mais você compreende, melhor você compreende, mais forte você vai estar no seu relacionamento com Deus. E o fortalecer desse relacionamento seu com Deus vai te permitir cada vez mais se aproximar dele. Você vai estar vinculado ou sintonizado com as coisas de Deus. Quanto mais de Deus e de Cristo Jesus temos dentro de nós, mais de Cristo Jesus e de Deus sai de dentro de nós e toca outras vidas, que é por fim o nosso objetivo, nos prepararmos, crescermos espiritualmente, nos alimentarmos da palavra de Deus, para que isso nos deixe fortinhos, o suficiente para sermos equilibrados, clamar a Deus por virtudes, para que tenhamos dentro de nós bondade, misericórdia, destreza de fazer as coisas, organização, administração, né? Que nós possamos enfrentar as coisas ruins do mundo, porque o mundo nos persegue às vezes, e nós estejamos excluindo as coisas más, coisas ruins do mundo, colocando coisas boas em nós, e isso enchendo nosso cálice de vida, transbordando em nós, toque outras pessoas, e essas outras pessoas também compreendam isso, e assim por diante, possam crescer espiritualmente também e alcançar coisas boas diante do reino dos céus. Este é o propósito, né? A palavra segundo o paladar, ou paladar segundo a palavra de Deus, né? Paladar segundo a palavra de Deus. Como é que é sentir isso, trazer aquilo que é a palavra de Deus para dentro de nós, para que nós possamos nos fortalecer e levar isso adiante a outras pessoas. Se você lê o texto, e certamente o resumo do meu sermão,
no sermão à disposição.blogspot.com. Vai estar lá o sermão todo e tem outros tópicos, porque realmente o sermão é grande, tem muito, né, tem muito conteúdo dentro do sermão. E como eu sempre digo, aqui é um resumo do sermão que eu trago para vocês. Eis, esta é a mensagem. Agradeço a você pela sua paciência e pela sua audiência. E nos vemos no próximo vídeo.